Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do nosso curso de controle de constitucionalidade. Vamos continuar trabalhando sobre ADI, ação direta de inconstitucionalidade, em sua versão genérica ou por ação, que é utilizado como base para as demais ações do controle concentrado, tá bom? Antes de iniciarmos, deixe o seu like, segue o nosso canal, porque já falei e repito, temos sempre muito conteúdo para você, tá bom? Pessoal, vamos agora trabalhar objeto da ADI. Eu posso falar, né, com toda certeza, esse é um dos pontos que mais cai em termos de ADI, junto com outros, mas esse está sempre presente em concurso público, tá? Então, é um tema de fato um pouco mais pesado, mas que ele fica fácil de compreender se, ao invés de vocês tentarem memorizar, vocês entenderem o funcionamento da sistemática, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Começando, o que pode ou não pode ser objeto da ADI? O que se entende por objeto de uma ação? O objeto de uma ação é aquilo que ela busca, é aquilo que o STF vai analisar, é a lei, é a emenda constitucional, é o ato normativo que o STF vai analisar ao longo da ação direta de inconstitucionalidade de julgamento. A ação direta de inconstitucionalidade para fins do seu julgamento, tá? Então, isso é o objeto. Vamos começar pelo primeiro ponto, normas constitucionais. Ponto A, normas do poder constituinte originário. O tema foi trabalhado na ADI 815. Observe o seguinte, o STF pode afirmar que uma norma criada no ano de 1988 pela Assembleia Constituinte, ou seja, pelo Poder Constituinte originário, que essa norma é inconstitucional? Não. Esse tipo de norma não pode ser objeto de ADI. O STF não controla a qualidade das normas do Poder Constituinte originário. O máximo que ele faz é interpretar, mas ele não pode jamais afirmar que essa norma ela é inconstitucional. Por exemplo, por violar direitos de direito suprapositivo, por violar direitos de tratados internacionais. Não, esse não pode acontecer em qualquer maneira, beleza? Seguindo, emendas constitucionais de revisão. Emendas constitucionais de revisão são aquelas previstas no artigo 2º, 2º e 3º da DCT. Dá uma lida no dispositivo lá. Um tempo após a promulgação da Constituição, foi possível fazer essas emendas de revisão. Não estou falando propriamente das emendas constitucionais normais, aquelas que são até hoje promulgadas. Não, estou falando das emendas constitucionais de revisão, previstas lá no artigo 2º e 3º da DCT. Essas emendas constitucionais de revisão, elas podem ser objeto de ADI. O STF já se pronunciou sobre o tema. Ele falou que pode. Isso consta da ADI MC 981. Contudo, observe o seguinte, uma ADI, ela naturalmente analisa de todas as normas aspectos formais e aspectos materiais. No artigo 2º e 3º DCT, ele tem um procedimento completamente distinto de análise, de promulgação, para a promulgação dessas emendas constitucionais de revisão, que é diferente daquele previsto no artigo 60 da Constituição Federal. E exatamente por ter um procedimento diferenciado, a forma de sua criação ser distinta, o STF afirmou que ele não pode, em relação a essas emendas constitucionais de revisão, analisar os seus aspectos formais, porque tem um procedimento próprio, cabendo a ele analisar somente aspectos de ordem material, aspectos de ordem substantivo, em especial a violação das cláusulas pétreas, tá? Então isso foi trabalhado pelo STF. Seguindo, demais emendas constitucionais tranquilamente que podem, né, seja em seu aspecto formal
ou aspecto material, beleza? Pessoal, e farta jurisprudência, não preciso nem citar julgado aqui. Normas constitucionais revogadas ou exauridas. Esse é um tema que eu posso colocar para vocês que, em regra, o STF não pode analisar as normas constitucionais já revogadas ou com eficácia exaurida. Essa é a regra. Essa é a regra. Observe o seguinte: mais à frente, na sequência do nosso estudo, se não for nesse vídeo, talvez no próximo, nós vamos trabalhar com as exceções. O STF tem algumas exceções no qual ele aceita o julgamento dessas normas revogadas ou com eficácia exaurida. Não vou tratar isso agora, vai ter um momento oportuno. Preâmbulo das Constituições dos Estados. Imagine que o preâmbulo de uma Constituição do Estado viole a Constituição Federal, ou mesmo viole o preâmbulo da Constituição Federal. A questão aqui é o seguinte: preâmbulos das Constituições dos Estados podem ser objeto de ADIPO se violarem normas da Constituição Federal? O STF já trabalhou o tema e afirmou que não. Isso consta da ADI 2076. Por quê? Observe o seguinte: o preâmbulo de uma Constituição, ela não é norma cogente. Ela não tem poder vinculante e força tal como uma norma constitucional. E nessa linha de argumentação, o STF vai colocar que ela não é norma de reprodução obrigatória. Então, não deve ser seguido pelos estados. E o STF vai falar ainda que o preâmbulo ele se situa no domínio da política. E ainda, exatamente por se situar no domínio da política e por não ser norma cogente, norma de reprodução obrigatória, o preâmbulo é um norte interpretativo. Ele pode ser utilizado, portanto, para fins de interpretação, de hermenêutica. Observe o seguinte: exatamente por ter um caráter de interpretação e não ser obrigatoriamente cogente, ele vai falar ainda que não é norma central. Como que geralmente isso cai em concurso, para vocês ficarem ligados? No que diz respeito aos preâmbulos, no que diz respeito ao preâmbulo, pode ser afirmado 2 pontos, A, B, C, D e E, e vai ter uma das letras que é aí, ou ainda pode ter a questão ao contrário. Sobre os preâmbulos, marque a alternativa incorreta. Aí vai estar esse monte aí e uma que não vai se inserir em um desses pontos listados aqui, em um desses 5 pontos, tá? E já foi inclusive várias vezes questionado. Pessoal, Constituição Estadual pode ser objeto de ADI? Sim. Tivemos já inclusive vários dispositivos de Constituições Estaduais várias disposições de Constituições Estaduais declarado inconstitucional. E por fim, Lei Orgânica Municipal. Não vou entrar aqui na polêmica se Lei Orgânica Municipal é ou não é Constituição, eu particularmente entendo que não, tá? Mas a questão aqui é saber o seguinte: Lei Orgânica Municipal pode ser objeto de ADI? A gente vai ver na sequência que o principal objeto da ADI diz respeito a normas de ordem federal e normas de ordem estadual. Exatamente por isso que a lei orgânica não pode ser objeto de ADI. E podem colocar isso como premissa básica.
Nenhuma normativa, lei orgânica municipal, legislação municipal, qualquer tipo de decreto não pode ser objeto de ADI, porque é âmbito municipal. Contudo, tudo que é de âmbito municipal pode ser objeto de ADPF, além de ser objeto de controle difuso. E uma observação sobre o controle difuso: tudo pode ser objeto de controle difuso de constitucionalidade, como nós vimos agora nos nossos vídeos anteriores. A restrição lá no controle difuso é muito pequena, tá? Então, esses eram os temas no âmbito de normas constitucionais, com duas questõezinhas para vocês. Segundo o STF, é viável o controle de constitucionalidade originária, de norma constitucional originária, em face de outra norma constitucional originária de hierarquia inferior? Pessoal, dois erros nessa questão para vocês. Não existe controle de norma constitucional originária, lá de 1988, em face de uma outra norma constitucional originária. E segundo, não existe hierarquia entre normas constitucionais. Cuidado, não existe hierarquia entre normas constitucionais. Mas esse é um tema, questão da hierarquia, né? É um tema para um vídeo sobre teoria da Constituição. Seguindo, considerando-se que a emenda constitucional, como manifestação do poder constituinte derivado, introduz no ordenamento jurídico normas de hierarquia constitucional, não é possível a declaração de inconstitucionalidade dessas normas. Assim, eventuais incompatibilidades entre o texto da emenda e a Constituição devem ser resolvidas com base no princípio da máxima efetividade constitucional. Cuidado, as duas assertivas são falsas e acabamos de ver que as emendas, sim, podem ser objeto de ADI. Tá? Seguindo. Saímos das normas de natureza constitucional e agora vamos para as leis propriamente ditas. Leis e atos normativos anteriores à Constituição não podem. A ADI, ela trabalha com parâmetro atual, ou seja, tendo como referência normas após a Constituição de 88. Observe o seguinte, nós vimos na parte de teoria geral da Constituição a diferença entre teoria da recepção e declaração e controle de constitucionalidade. Todos os casos que forem no âmbito da teoria da recepção não pode ser objeto de ADI, né? Então, eu remeto vocês para aquele estudo que nós fizemos, porque é exatamente esse ponto que estamos trabalhando aqui. Leis e atos normativos anteriores à atual Constituição, ou mesmo no âmbito de uma emenda constitucional, como nós vimos anteriormente, aplique-se aqui na íntegra e não pode ser objeto de ADI. Pode, contudo, ser objeto de ADPF, mais controle difuso de constitucionalidade, tá? Isso foi trabalhado, por exemplo, só pegar aqui o número do julgado. Aliás, nem precisa julgar, né? Eu citei um monte de julgado para vocês naquele vídeo anterior e é farta jurisprudência no STF nesse sentido. Lei ordinária, lei complementar e lei delegada podem sim, mas tem peculiaridades que nós vamos ver agora na sequência, né? Imagina essas leis durante a vacatio legis. Essas leis durante a vacatio legis podem ser objeto de ADI de forma positiva, inclusive isso já aconteceu em ações nesse cenário, tá? Por quê? O marco para falarmos em cabimento da ADI é o que? A publicação. É a sua publicação. Vimos isso também nos capítulos anteriores do nosso estudo. Observem que é tudo interligado, então vocês precisam ter uma base boa para compreenderem até onde que a gente pode chegar aqui. Seguindo. Leis municipais. Como eu falei com vocês, o objeto de ADI diz respeito a normativas no âmbito federal mais estadual. Então, leis municipais não podem ser objeto de ADI.
mas serão objeto de ADPF mais controle difuso de constitucionalidade. Tá? Seguindo, leis do Distrito Federal. Cuidado, a legislação do Distrito Federal ela tem uma normativa bem específica. Por quê? A legislação federal ela trabalha com normas com a competência estadual e a competência municipal. Via de consequência, a lei do Distrito Federal que for relativa à competência estadual poderá sim ser objeto de ADI. Aquela que for de ordem municipal, eu aplico o mesmo entendimento que eu coloquei aqui agora há pouco para vocês, né? Não pode ser objeto de ADI, mas cabe o quê? ADPF e controle difuso. Rabo da lei, cauda da lei, contrabando legislativo ou riders. Toda essa nomenclatura diz respeito à mesma coisa. Observem quando que isso acontece. Isso é muito comum quando no trâmite de uma proposta, por exemplo, um projeto de lei, ele versa sobre um tema X. Vamos dizer ele versa sobre direito penal. Só que existe uma prática comum no Congresso Nacional de inserir, geralmente lá no último capítulo, por isso que é cauda da lei, rabo da lei, temas estranhos a esse objeto. Então eram feitas emendas pelos parlamentares, colocando outros temas sem relação com aquilo que era debatido. Às vezes até temas de ordem tributária, tentando aprovar uma isenção tributária, né? Em algum desses casos, eles eram efetivamente aprovados e se tornavam leis. Então, o rabo da lei e cauda da lei são esses cenários no qual você tem um trâmite e são inseridas emendas sem relação direta com aquilo que é debatido. Isso era muito comum no nosso ordenamento jurídico, só que o STF entendeu que essa prática ela é inconstitucional. E esse dispositivo esse dispositivo que veicula nele o artigo que veicula nele um rabo da lei, um cauda da lei, contrabando legislativo ou riders, ele pode ser sim objeto da lei. Ele pode ser sim objeto, da ADI. Aí vem uma questão de concurso e de pergunta. A emenda que veicula temas estranhos àquele que era inicialmente debatido, né? Pode ser objeto de ADI? Verdadeiro ou falso? Acabei de falar com vocês que isso em tese é o quê? Verdadeiro, mas observe a redação. O objeto da ADI não é propriamente a emenda, mas a lei fruto do processo legislativo que veicula a emenda. Então, não é o objeto da ADI. Então, essa assertiva que eu falei com vocês agora há pouco, ela é falsa. Porque você não vai questionar a emenda, mas a lei fruto dessa emenda, o artigo da lei fruto dessa emenda parlamentar, tá? Vou pegar aqui o número do julgado para os senhores, só um minuto, é a ADI 5127, tá? ADI 5127. Rabo da lei, seguindo então, letra G. Divergência entre ementa com T, ementa da lei e seu conteúdo. A ementa da lei, se você abrir qualquer lei, ela tem lá aquela fala inicial sobre o que ela vai tratar. Imagina que exista divergência entre essa ementa e o conteúdo dela, de forma inclusive a tornar essa ementa inconstitucional. A ementa da lei nesses cenários pode ser objeto de ADI? O STF também já se pronunciou sobre o tema e o STF afirmou que não. Por quê? A ementa da lei, observe o seguinte, a lei ela tem força, dever, você tem um dever legal de cumprir uma lei, a ementa não. A ementa ela não traz em si nenhum caráter de ordem obrigatória ou coercitiva. Então, se ela não tem essa ordem
obrigatória ou coercitiva, não há por que ser objeto de ADI. Isso foi trabalhado na ADI 1096. Leis ou MPs de efeito concreto. Observe o seguinte, algumas leis, elas não têm efeito geral, né, dispor sobre um ponto específico para todo mundo. Por exemplo, a autarquia, ela é criada por lei. Essa lei que cria a autarquia, ela é considerada uma lei de efeito concreto. E nesse âmbito questiona-se, leis ou MPs de efeito concreto podem ser objeto de ADI? Por exemplo, ainda uma lei que trabalha política pública, leis que veiculam políticas públicas, são leis de efeitos concretos. Essas leis de efeitos concretos podem ou não podem ser objeto de ADI? O STF no passado já rejeitou que essas leis fossem objeto de ADI, mas ele superou essa questão e hoje ele afirma que sim. E ele deixou bem claro que generalidade e abstração não são requisitos para julgamento, para ele fazer o julgamento da ADI. Então, se generalidade e abstração não são mais requisitos, eu posso sim trabalhar com leis ou MPs de efeito concreto, tá? Isso já foi trabalhado em várias ADIs e ADCs, mas para citar uma, temos a ADI MC 40, a de MC 4048. Olha um julgado aí para vocês, pessoal. Embora a lei municipal que contraria a Constituição não possa ser objeto de ADI perante o STF, cabe controle difuso de constitucionalidade, verdadeiro, ou mesmo controle concentrado por meio de ADPF. Perfeito, cansei de falar e repetir isso com vocês aqui. A assertiva, ela é verdadeira. Seguindo, medidas provisórias. Quais efeitos abrange a concessão de medidas cautelares em ADI que tenha por base uma medida provisória? Pessoal, vou fazer o seguinte, antes de continuar, eu vou dar uma parada no nosso vídeo, para ele não ficar muito longo, porque o tema ele é extenso de agora em diante, tá? A sua medida provisória. Paro por aqui e retorno com vocês na sequência. Aquele abraço.